E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto. Fala galera, beleza? Eu sou o Carlos. E, gente, hoje a gente tá muito agitado. Eu acho que a rotina tá matando a gente, aos poucos. Não, ó, o Roberto não tá descansando e tomou uma garrafa de café inteira hoje de manhã, pelo que eu vi, e tá tomando café de novo. Nós tá tomando café, eu tô também. Então, só na rotina dá pra ver que o cara tá suprindo no café e tá agitado. E uma coisa que acontece muito comigo é que eu não consigo descansar. Tem horas. E assim, como quando eu consigo descansar, eu acabo descontando em outras coisas. E assim, o que eu tô descontando muito essa semana é na comida e no café. Tô descontando demais. Por causa que Uhum. essa semana foi tão corrida pra mim, que eu tô me achando estranho. Entende? Eu acho que a semana também foi muito corrida pra você. Eu quero que você relaxe um pouquinho da sua semana pra nós. Porque a minha semana, se eu for relatar aqui, meu Deus do céu. Esse é o episódio mais aleatório que vocês vão ouvir. Sim, gente. Mas assim, vamos lá, né? A minha rotina não foi aquele negócio, nossa, super agitado. Por quê? Por causa de mim. Eu tava cheio de coisas pra fazer. Cheio de coisas pra fazer. E eu tava desacelerado. Então eu fui acumulando. Quando eu fui ver, era sexta-feira, eu já tinha feito uma das duas provas que eu tinha pra fazer. E daí era sexta-feira, eu tava fazendo uma das provas que tava desde a terça-feira pra eu fazer ela e tinha um outro trabalho que tava 2 semanas pra eu fazer também. E eu ia fazer, fazia devagar, deixava lá, ia fazer outra coisa. Ia, sei lá, no lugar de fazer as coisas que eu tinha pra fazer, eu ia fazer outra coisa que eu também tinha pra fazer, tipo, por exemplo, todo dia, a hora que eu ia falar, eu vou estudar, eu do nada ia tirar a música pro ensaio de sábado. No caso, hoje a gente grava todo sábado. E daí quando eu ia ver, eu tava tocando violão no lugar de fazer as coisas. É um erro meu na minha rotina nessa quarentena. Sim. Tô postergando pra fazer as coisas que eu tenho que fazer. E quando eu acumulo, por exemplo, sábado, né? Tipo, por que a gente resolveu falar sobre rotina? Porque sábado é o dia que a minha rotina é mais corrida. Eu amo, é o dia da semana assim que eu quase aguardo ele pra chegar porque é muito Que bom. fofinho. Mas justamente é um dia corrido, por isso que a gente tá acelerado hoje. Eu, no meu caso, eu tô tomando meu primeiro copo de café do dia agora. Mas eu tô agitado, porque já acordei 7 horas no pique, comi, daí eu fiz meu devocional, li um pouco, mas depois das 9, levantei da cama, peguei minhas coisas, fui pra igreja, eu não parei. Eu fui ensaio, voltei pra casa, comi, arrumei as coisas, vim pra cá, tamo gravando, daí depois ainda tem culto. Então, correria, correria. Uma correria gostosa, porque se parar pra perceber, tudo foi com Deus, né? Mas, tipo, por saber que hoje ia ser corrido, né? Voltando ao que eu tava falando antes, é, eu sabia que eu tinha que terminar minhas coisas ontem. Então, eu fui e fiz a prova, que a prova eu tinha que entregar ontem, né? Mas o trabalho era para entregar hoje. Mas eu não tinha como entregar esse trabalho, eu não tinha como fazer hoje. Então, o que que eu fiz? Ontem à noite, cheguei, o trabalho tava assim, 50%, uns 45% concluído. Então, eu gosto de olhar assim, pra saber, não, tô acabando, tô chegando lá. Então, a hora que eu falei, eu cheguei da vigília, né? Teve culto, depois vigília. Acabou a vigília, eu falei, não, vou fazer esse trabalho. Eu cheguei em casa, sentei na cadeira e fiz. Mas meu problema é esse, a minha rotina, quando eu não tenho horário assim, horário de aula para cumprir, acaba. Daí é aí que eu estrago minha rotina. Olha, sinceramente, eu tô muito agitado. Porque essa semana pra mim foi muito agitada também. E tipo, a semana inteira. Porque aconteceu várias coisas no serviço. E tipo, meu coração ficou totalmente encabelado. Não sei como falar isso. Mas, cara, minha cabeça tá a milhão. Porque hoje, nesse exato momento, eu tenho que prestar atenção aqui. Em março também, 5 horas.
Agora são mais ou menos exatamente 3h23. E lá pelas 5 horas, 5h30 no máximo, eu tenho que estar na igreja de volta. Porque eu tenho que me arrumar, porque eu vou ter que estar no teatro. Hoje ainda. Então, imagina, o culto vai ser 7h30. Gente, eu tô um caco. Já, logo cedo. Por causa que eu já tive ensaio já, hoje de manhã. Então, a minha cabeça tá a milhão. E eu não almocei legal. Então, imagina o Roberto como tá. Gente, rotina. Não comeu, tomou café, gastrite, bem-vinda. Rotina é maravilhoso. Eu amo rotina. Eu amo minha rotina de sábado. Mas também eu amo minha rotina de sábado quando eu não preciso ter um tempo para vir para a igreja de volta. Por que, Roberto, você não gosta de ir para a igreja? Não, não é isso. É que tem dias e dias. Tem dia que eu posso vir para a igreja 6 horas da tarde, 7 horas da noite, entende? E tudo bem, mas eu tô tendo que vir mais cedo para a igreja. E isso atrapalha toda a minha rotina, porque eu tenho que fazer tudo mais cedo e fazer tudo mais rápido. Então, hoje eu lavei a louça correndo. Eu mandei um áudio pro Carlos, eu tava correndo com a louça, porque eu tinha que lavar a louça. E assim, tem um estudo muito legal, que eu não sei de onde eu tirei isso, mas... mentira. Tem um estudo legal que fala assim, que quando você tá desorganizado dentro de casa, a sua vida espiritual e a sua vida social também está desorganizada. E essa semana a minha casa tá toda desarrumada e eu tô todo desarrumado. A minha vida sentimental tá toda desarrumada, minha vida espiritual tá toda desarrumada, tá tudo desarrumado, eu tô tudo bagunçado hoje. Então assim, cara, eu não sei o que está por vir na próxima semana, mas acredito que sejam coisas boas. Amém? E tipo, cara, eu tô com minha cabeça com pontos positivos, sabe? Essa semana eu quero agradecer o Carlos aqui ao vivo, por causa que, mano, terça-feira foi incrível pra mim. Eu preguei numa célula e que ele participa e foi muito incrível. E, manos, o que eu falei na célula sobre Corá faz muito sentido. Corá era um homem que ele tinha muita inteligência, mas ele usou a inteligência dele errado, sabe? Usou a inteligência dele pro mal, não pro bem. Então, quando eu percebo que a gente não está usando a nossa inteligência pro bem, só pro mal, ou a gente está usando parcialmente um pro outro, isso fica muito complicado pra gente, ok? Então, o que a gente pode fazer? A gente tem uma rotina e a gente usa aquela rotina a favor de quem? De Deus. Certo. E de nós, né? Tipo, pra fazer de uma forma saudável. Eu já vou dar um ponto que eu tenho sobre rotina, mas eu quero que você termine primeiro. E cara, quando você tem essa rotina, sabe, com o Senhor, é totalmente diferente. Então, para você entender, é que eu tive minha rotina com o Senhor afetada muito essa semana. Então quer dizer que eu tive uma rotina bagunçada a semana inteira. Vocês perceberam? Eu tô agitado assim porque minha rotina foi bagunçada. E a partir da semana que vem eu vou começar, olha, é uma promessa aqui no podcast, é uma promessa que eu vou fazer. Semana que vem eu vou começar a fazer exercício, Carlinhos. Amém! Glória a Deus! Meu exercício já tá bom de sábado, eu ando muito mais de 5 km. Cara, eu vou começar a fazer exercício. Brincadeira, faço exercícios. Eu vou começar a fazer exercício, eu vou começar a fazer devocional de manhã, porque é essencial. Eu vou acordar 5h30 da manhã para conseguir correr e fazer devocional. Amém, irmão? Amém, boa Está sorte. uma promessa aqui. No próximo sábado vocês vão sentir o que está acontecendo com o meu coração. Amém? Então, mas, cara, é um tempo decisivo na minha vida. Eu preciso mudar a minha rotina para que eu consiga viver bem. Senão a minha cabeça vai
explodir. Eu entendo perfeitamente. E um ponto que eu ia falar, né? É justamente que hoje eu vejo o quanto que a rotina é importante. Eu era alguém, até hoje às vezes, que tem problema com rotina. Tanto que vocês percebem o que foi minha rotina essa semana. Deixei tudo largado, fui postergando de fazer as coisas, quando eu fui ver eu tinha que fazer em cima da hora. Misericórdia. E por quê? Eu sempre tive uma repulsa por rotina, mas ela é muito importante. Que coisa feia. Calma, deixa eu falar. Eu não gosto, tipo, eu gosto de estar mais livre, essa era a minha mentalidade, né? Mas eu percebi que eu só tô realmente livre quando minhas coisas estão devidamente coordenadas, sabe? Tipo, eu não gosto de estar naquela rotina assim, não. Eu não consigo fazer cronograma direito, justamente por isso. Não, vou acordar 6 horas, 6h30 eu já tenho que ter comido e tomado banho, 7 horas tenho que estar estudando, vou fazer isso. Daí às 8, não, eu não gosto de regrar tanto, eu não gosto de algo regrado. Eu gosto de preparar, sabendo que minha rotina vai bagunçar quase todos os dias. Em algum ponto, algo não vai dar pra fazer, algo vou ter que fazer de outra maneira, em outro momento. Mas eu gosto de preparar o que eu tenho pra fazer e fazer, né? Tipo, fazer conforme vai. Por exemplo, acordei, vou fazer devocional. Ok, fiz. Mas daí, o que eu quero fazer agora? Eu olho minha lista, o que eu tenho pra fazer? Dá pra tirar um tempinho de descanso? Não, acabei de acordar, já descansei muito. Então, vou lá, vou fazer um trabalho, vou assistir uma aula, vou fazer alguma coisa. Então é realmente indo um pouquinho mais livre nessa rotina de quarentena que eu tô bagunçando. E é uma coisa que eu percebo, meu quarto tá uma zona, do mesmo jeito que você falou. Por quê? Porque eu tô deixando tudo de lado. E nisso você relaxa e você não fica bem. Eu não fico bem quando eu começo a relaxar demais. Mas é justamente uma coisa que eu gosto de fazer quando eu falo, eu vou tomar uma decisão na minha vida, é o momento que eu arrumo o meu quarto. Todo momento que vocês verem meu quarto bagunçado, não, arrumado, é porque eu tô tomando uma posição na minha vida. Glória! E é justamente isso que eu faço. É quando eu vejo assim, eu tô fazendo meu devocional, pra ter uma noção, na minha cama. E eu gosto de fazer na minha cama. Porque eu me sinto assim, muito, é claro, não deitado, né? Porque não é confortável, não faz nem bem pra coluna. Mas eu gosto de estar sentado lá na cama, lendo a Bíblia, pegando lápis, grifando, anotando algo. Que pra mim é um negócio, é um ambiente muito mais relaxado, né? Mas quando eu falo, não, eu vou pegar firme no meu estudo da Bíblia, é o momento assim que eu vou arrumar meu quarto. E é uma coisa que eu já tô caminhando pra isso, né? Que eu vou pegar, eu vou arrumar tudo pra ajeitar exatamente pra poder usar a mesa tranquilamente na minha casa. E eu acho que só esse mês, não, só essas 2-3 semanas aí, eu acho que eu devo ter arrumado umas 3 vezes e mudado a dinâmica do meu quarto pensando nisso. E daí de repente desacelera, nós volta, desacelera, volta de novo. E é desse jeito. Então é justamente, quando eu arrumo o quarto significa que eu quero ajeitar minhas coisas. Eu tava até falando com uma amiga que eu tenho um caderninho de devocional. Quer dizer, não, de devocional não. Eu tenho também, mas um de intercessão. E eu nunca mais usei ele. Faz meses que eu não uso ele. E eu falei, por que eu não tô fazendo isso? Porque eu relaxei, deixei ele de lado, parei de me organizar. E eu tô orando? Tô. Mas a minha vida de intercessão intencional, aquela que eu vou realmente orar pelas coisas que eu preciso, orar pelos meus ministérios, orar por cada pessoa que eu sei que tá precisando, tá em falha. O momento que eu oro realmente por isso é durante a intercessão na igreja, que minha escala é no máximo uma vez por mês, 2, assim, estourando muito. Então é justamente, eu já vi, tá na hora de eu me levantar, me organizar e voltar a ser intencional nas coisas que eu preciso fazer, sabe? Sim, sim. E uma coisa que eu tô muito decepcionado comigo mesmo, sabe? Que eu tô numa correria gigantesca. E eu não paro de fazer as coisas. E uma coisa que eu tô fazendo e que eu tô achando muito errado é que eu tô deixando muita gente sem responder.
Bicho, fala disso não. Cara, tá me deixando desesperado. Na moral, e eu não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo. Entende? Porque alguns falam que a gente é homem. Por causa que a gente é homem, o homem não consegue se conectar com muitas coisas ao mesmo tempo, certo? Não Porque... deixa de ser verdade, mas também não é pra tanto. não é pra tanto também. Mas eu, literalmente, eu consigo fazer uma coisa de cada vez. Então, por exemplo, eu saio de casa, vou pro serviço, tenho meu horário de almoço eu vou comer. Eu não consigo responder as pessoas. Daí eu saio do serviço, no ônibus eu não consigo conversar com as pessoas. Eu vou ler e eu vou ouvir música, ouvir podcast, alguma coisa assim. Quando eu chego em casa, eu tenho que arrumar minha casa. Então assim, eu tenho uma rotina muito regradinha de eu vou arrumar minha casa, vou tomar banho, vou preparar alguma coisa, vou ver se eu vou ter que descer na casa da minha namorada porque eu tenho que fazer algumas coisas da igreja. Daí eu chego na casa da minha namorada, faço as coisas da igreja, faço tudo que tem que fazer, daí eu subo, tenho que fazer comida pro outro dia. Então, o meu dia é literalmente isso e gira nisso, sempre. Então, assim, imagina um dia, uma semana corrida. É a minha, entende? Mas eu decidi que eu vou melhorar isso. Que eu vou ter mais tempo, que eu quero deixar as coisas mais organizadas. E uma outra coisa também que vai acontecer, que eu vou mudar de casa para que eu consiga ter mais organização. Entende? Porque na minha casa, eu não sei porquê, mas eu acostumei com casa branca, com lugar branco. Por quê? Lugar branco traz paz. Não sei o porquê. Tem designer que fala isso, mas anyway. Cara, e eu preciso de um lugar arejado e melhor para que eu consiga fluir dentro da minha casa. Mano, eu tô em desespero por causa que eu não consigo fluir nada na minha casa. Quando eu entro na minha casa, eu quero ir direto pra cama e dormir. Entende? Então, se você não tem um lugar bom pra você, cara, eu falo, ou você muda, você pinta a casa, faz o que você tem que fazer, ou você fica parado olhando pro tempo passar na tua frente. Melhor reorganizar as coisas e seguir em frente, né? Entendeu? E é isso que eu tô tentando fazer, tô tentando mudar, organizar, porque eu não tenho tempo pra ficar limpando o quintal também na minha casa. E tipo, eu tenho um quintalzão. Daí complica muito. Assim, eu tenho tanta coisa pra resolver, gente, vocês não têm ideia. E tipo, o meu coração hoje tá assim, pai, me ajuda. Não só além de melhorar, mas conseguir chegar ao Senhor mais fácil ainda, sabe? Tem momentos que a gente só grita socorro. Entendeu? Porque eu tô assim, eu hoje tô pedindo socorro. Não sei amanhã como eu vou ficar, entende? Mas esse final de semana eu não tenho, tipo, descanso, entre aspas, porque eu vou um negócio de teatro hoje. Amanhã, que vai ser domingo, eu vou ter teatro também, e de manhã, e vou tocar de manhã, e vou ter que ir à noite. E durante a tarde, eu tenho, acho que mais ou menos umas 3 horas de descanso. Depois eu já tenho que começar a se arrumar de novo. Então, é uma correria, é complicado, e tipo, eu almejo por um tempo de descanso no final de semana. E tipo, amém, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo. E esperamos que as coisas fluem a partir das próximas semanas. Então, hoje, acho que é muito aquela coisa, vamos atualizar como que nós passamos nossa semana. Porque nossa semana foi... Foi loucura. perturbada. Mas, assim, uma coisa que eu vejo muito, que é principalmente assim... Uma coisa que eu via em mim, uma cena que era prática em mim, mas hoje, porque eu aprendi a desacelerar, eu comecei a olhar pra minha mãe, né? É por isso que eu odiava a rotina, porque eu não gostava, porque eu fazia todas as coisas sem pensar. E eu acho que é um mal nosso, sinceramente. É algo normal, é bom você ser produtivo?
mas eu não acho que é saudável aquilo de acordei, já levantei arrumando todas as coisas aqui, correndo e vou embora. Tipo, eu não acho que é bom, porque eu vejo assim a loucura que é. Você já acorda trabalhando e tal, e não é um negócio que eu me sinto confortável. Até a minha rotina de sábado, o ensaio lá na igreja é 10 horas, né? Eu não acordo às 10, eu não acordo às 9, eu acordo às 7 horas. E eu queria acordar às 6 e meia, mas eu tô indo dormir tarde, então daí eu não tô dormindo tão cedo enquanto eu não. Acordando mais cedo enquanto eu não ajeitar meu sono, né? Mas é realmente eu acordo 7 horas, eu vou devagar, tomo meu café da manhã, daí eu pego, vou ler, eu vou realmente ter aquele momento com Deus devagar, realmente, assim, bonitinho, sabe? E pra mim é perfeito. É um momento de reflexão da minha manhã, pra depois estar lá, tipo, firme pra fazer as coisas, sabe? E eu acho que a melhor coisa que eu faço é isso. Só que o problema é, nessa quarentena, eu deixei isso fugir. De repente eu ficava muito mais devagar, e tão devagar que eu parei, e eu esquecia das minhas obrigações com a faculdade e tal. E é isso que Deus está me cobrando nesses dias. Graças a Ele, né? Todas as coisas que eu fiz, que eu errei na faculdade, assim, a maioria eu arquei com as consequências, mas pela graça de Deus eu consegui uma solução fácil. Mas me fala, Carlos, você tá tendo aula de manhã? É de manhã, EAD total, né? E às vezes assim, eu nem assisto, mas qual que é a questão? A gente precisa assistir a aula gravada depois, pelo menos assim, estudar a matéria de uma outra maneira, aprender ela realmente. E é justamente nisso que eu fugi. Eu já tive coisas que eu deixei de fazer por falta de uma organização minha e tal. E daí, pela graça de Deus, chegava assim, o professor falando, não, vou te dar uma segunda chamada. Eu nem expliquei por que eu não fiz a prova. Isso foi assim, ano passado, tá? Eu tô comentando coisa do ano passado. E o professor falou, ó, vou direto ao ponto, vou te dar uma segunda chamada. Daí eu fiquei, Deus, eu não mereço. Eu devia arcar com essa consequência ao ponto de pegar DP. Mas agora eu tô tendo uma chance de recuperar essa matéria. Sim. E glória ao Senhor. Então eu vou tomar vergonha na cara, eu assumo meu erro, mas eu vou me levantar, aproveitar a oportunidade que eu tenho, estudar e fazer pra valer. Que é essa questão. A gente tá vendo dois níveis de rotina. Um que ainda tá... que tá, graças a Deus, tendo uma rotina assim de ter um compromisso, ter que sair e trabalhar e tal. E eu que estudo integral, né? Eu ganhando uma pensãozinha assim do meu pai, embora é uma coisa, já falei muitas vezes com o Roberto que é a situação assim que eu queria me livrar logo. Eu me sinto atrasado por não estar trabalhando hoje, mas ok, é o que Deus colocou na minha vida, eu tenho que ser fiel naquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Yes. Mas justamente, a gente tá num cara que passou a semana inteira corrida porque ele tinha muita coisa para fazer, e o outro que teve correria porque deixou as coisas para fazer depois. Então, a gente tá aqui em alguém que tá com um problema na falta da rotina e outro que tá com um problema na organização da rotina. Só que os dois estão desorganizados na rotina. Exatamente. E isso é muito bom realmente para refletir, no sentido de o que eu posso fazer para melhorar e o que eu posso realmente fazer certo. Eu gosto muito de um livro do Francis Chan, Louco Amor. Tem uma parte que eu acho que é o segundo capítulo. Por aí. Eu não lembro se o capítulo, o nome é Pare e Pense, ou se é o capítulo, ou se esse Pare e Pense está no capítulo que ele chama de Pare de Orar. Por que pare de orar? Não é assim, deixa de orar, você tem que parar de orar. Não, não é. É no sentido de você chegar em Deus, muitas vezes, eu tenho certeza, todo mundo em algum momento da sua vida vai viver isso. De nossa, eu tenho que orar, vou lá. Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, abençoa meu dia, amém. Tipo, não desse jeito, mas aquela oração feita correndo de qualquer jeito. Mas ele fala justamente, você está entrando na presença de Deus. Só um tolo vai entrar na presença de Deus de qualquer jeito, sem saber o que está fazendo.
Então ele fala, meu, olha quão grandes as coisas que Deus faz. Tanto que eu nunca saía desse capítulo. Eu tentei ler o livro umas 5 vezes. Eu terminei ano passado. Porque era desse jeito, eu começava a refletir, meu, ele cita um monte de coisa, né? Tipo, quantas espécies de banana existe, quantos músculos tem na cabeça de uma lagarta, um monte de coisa, eu não lembro de nenhum desses, tá? Mas um monte de coisa interessante, você pensa, meu, olha o quanto de risada diferente que você ouve, que incrível, como que Deus é único para fazer coisas tão diferentes. Então é justamente isso, daí ele tem um vídeo que ele indica, eu acho que dá até para procurar no YouTube, Para e Pense, Louco Amor. Que ele fala assim, meu, eu sou alguém que levanta, já vai correndo, nem pensa o que tá fazendo, mas, meu, para e pensa. Não é mais um dia. Você tá numa bola de não sei quantos 1000 quilômetros de coisa e girando a não sei quantos 1000 quilômetros por hora em volta de uma bola enorme de gás em combustão constante. E não é só mais um dia, tá vendo quanto que é incrível? E ele começa a citar muita coisa do dia a dia, tipo, coisa que tá todo dia lá, mas você não pensa, tipo, você fica, ai, que é só mais um dia, vamos lá, trabalho e tal, mas não é, cada dia é uma nova oportunidade, cada dia é algo incrível e sobrenatural acontecendo. Sim. Porque o quanto que, meu, pra gente estar aqui, pra gente estar vivo de um dia pro outro, quanta coisa não é necessária. Sabe, se a gente tá até meio que saindo um pouquinho desse ramo, né? Mas se sair, sei lá, a porcentagem de oxigênio mudar na Terra por alguns porcentos, a gente não consegue sobreviver. A gente entra em desespero. E é só um exemplo entre tantos, sabe? E é justamente para e pensa. O que você tá fazendo agora? Você tá todo corrido fazendo as coisas e nem tá sabendo por que você tá fazendo elas, ou você tá aproveitando o seu dia, sabe? Uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu tô no ônibus, e eu já falei isso já pra você, acho que pra minha namorada também, eu gosto de parar tudo, ouvir uma música e olhar pro céu. Amo, melhor prática. Cara, é a prática que eu mais amo, e tem partes ali da onde que eu passo na minha rota do dia a dia que eu faço de tudo para ficar perto da janela, para olhar pro lugar, para ver como que tá, porque é cada dia uma beleza maior que a outra e cada dia é mais lindo e precioso para mim, sabe? E também gosto de ler muito no ônibus. E uma coisa que eu aprendo muito, que o Senhor ele tem trazido coisas novas pra gente todos os momentos. E nós temos que organizar esses momentos, entende? Nós temos que ter organização, entende? A gente tem que ser discípulo, sim. A gente tem que ser servo, sim. Mas temos que ter organização também, entende? E, tipo, as pessoas precisam ser algo no Senhor. Sim, exatamente. E é justamente, Deus não vai poder bagunçar a sua rotina se você não tem uma rotina para bagunçar. Eu sempre penso nisso quando eu percebo que a minha tá bagunçada do jeito que tá agora. Se já tá bagunçada, como que ele vai chegar e falar, não, você vai deixar tudo isso para você se dedicar tempo a mim se eu já não tô fazendo nada? Tipo, tem dia que eu tô lá só aproveitando algumas coisas com Deus, mas usando isso como desculpa. E tá errado. Ele não quer isso. Ele quer que a gente seja intencional. E é a melhor coisa, realmente, aquele momento que a gente para, não porque, eu tô cheio de coisas para fazer, eu vou fazer aqui meu devocional, mas não, é aquele momento, eu vou parar pra curtir, pra ter a presença de Deus. Deus estava até ministrando aqui comigo agora, que eu vejo muitas vezes assim, eu fui num evento de evangelismo ano passado, e você sai na rua pilhado. De tipo, não, quero ir lá, eu vou chegar em todo mundo que eu vejo pela frente, vou evangelizar. Mas, meu, já parou pra pensar que a coisa mais importante do evangelismo, a primeira, é você orar e observar as pessoas à sua volta pra realmente deixar Deus ministrar? Por exemplo, ontem no culto, eu tava num lugar
E sentei, né? Sentei lá na frente, primeira fileira. Fazia tempo que eu não sentava tão na frente no culto, para aproveitar realmente. E tava ouvindo a palavra. De repente Deus falou: observa as pessoas ao seu lado. No que eu olhei, Deus começou a ministrar sobre as pessoas que estavam perto de mim. E era coisa que as pessoas precisavam ouvir, mas como que eu ia ouvir se eu não tinha parado e escutado a voz de Deus? Às vezes até o nosso devocional é tão corrido, é tão deixado de lado, que a gente está lendo a Bíblia, a gente está lendo uma historinha, mas não está ouvindo a voz daquele que fala através da Bíblia, daquele que escreveu a Bíblia, que está do nosso lado a todo momento. Então é justamente isso que eu falo. Não deixa de criar uma rotina. Organiza o seu dia para fazer as coisas, para não viver apagando incêndio. É algo que eu faço muito, né? Fazer trabalho de última hora. Quem nunca? Mas pior coisa que a gente faz é fazer trabalho de última hora. Chega uma hora que você fica pilhado por causa disso. Fica que nem o Roberto hoje, né? Só que essa semana ele teve motivo, mas ele tá. O cara tava pilhado antes de começar aqui. Até no início foi engraçado. Mas. Eu ainda tô pilhado, só que eu tô me segurando. Tá pilhado, é essa a questão. Tá sendo o melhor exemplo que eu tô tendo no dia de hoje. Tá sendo o Roberto. E você fica pilhado tanto de fazer tudo correndo quanto de não fazer. Então, realmente. Faz da maneira certa, com excelência. A gente estava até conversando que às vezes eu tô sentindo muito que no sábado à tarde a gente tá muito desleixado. Até desorganizado demais. Sim, tanto com a nossa aula, né? Roberto me dá aula de violão e canto, mas principalmente com o podcast. Sim. Porque a gente tá aqui fazendo, mas a gente tá pilhado nas outras coisas. Mas e aquele momento que a gente para e a gente tá realmente aqui? Estamos imersos no podcast. É justamente isso, é fazer com amor e dedicação e excelência. É aquilo que a gente está fazendo, a gente está focando para fazer direito. E Deus também, realmente, até foi engraçado, o momento que a gente falou de fazer isso um pouco mais aleatório hoje, de repente Deus começou a falar muito sobre isso comigo. E eu falei, vamos falar de rotina, porque é um negócio até que a gente tem que focar em muitos pontos, no sentido de realmente estar lá fazendo. Mas então é isso, pessoal, que vocês tenham organizado as rotinas de vocês durante essa semana. Nos fale também, deixe nos comentários como está sendo a sua rotina, porque a gente também quer saber, porque é muito importante ter rotina. Com certeza. A importância da rotina no Senhor também é essencial. Então fica o nosso abraço, se inscreve no nosso canal, no Spotify, se inscreve, curte lá também nosso Instagram, tá bom? E é isso. E é isso, galera. Deus abençoe vocês, bebam água e façam seu devocional. É isso, gente. Tchau, um abraço e até mais.